Meus irmãos, boa noite. Nós estamos iniciando um trabalho que a gente está chamando de Fórum de Teologia Contemporânea para os jovens, para a juventude. Infelizmente, a juventude evangélica hoje está muito focada em louvorzão, muito barulho, pouco conteúdo. Não é o caso nosso aqui, vocês são todos de alto nível, né? E às vezes a gente está esquecendo de fazer reflexões mais sérias, mais profundas, ser mais inteligentes na questão da pregação do Evangelho, na defesa da nossa fé. O pastor e professor Dr. Peter Jones, ele é um inglês nascido em Liverpool, trabalhou 18 anos dando aula na França, mudou-se para os Estados Unidos, para a cidade de San Diego, foi professor lá no seminário de Westminster, em Escondido, e Deus o levantou lá nos Estados Unidos para trabalhar com a juventude. E ele está trabalhando no ministério chamado Verdadeira Mudança. Ele está, então, preparando os jovens crentes para que nas universidades esses jovens crentes enfrentem de uma forma inteligente, de uma forma bíblica, de uma forma racional, consequentemente, do poder do Espírito Santo, as forças do paganismo. Ou seja, o paganismo tem sido toda essa religiosidade do Oriente que está tomando conta do Ocidente. Aqui no Brasil, o sujeito pode ser presbiteriano, reformado, neopentecostal, pode ser praticante de yoga, cantar mantra, ele pode ser tudo. Hoje há, de fato, assim, um pacote de espiritualidade. O pastor Peter Jones tem se especializado nisso. Todo ano ele tem feito, um encontro lá nos Estados Unidos. No ano passado, cerca de 2 a 3 mil jovens. Esse ano nós teremos também, em fevereiro. E ele já nos concedeu 2 vagas aqui para 2 jovens aqui do Brasil e para San Diego, em fevereiro, participar do congresso anual de preparação dessa juventude. O pastor Valdeci também, do jeitinho dele, quieto, calado, mas ele é muito eficiente nessa área de aconselhamento, de preparação. Ele é professor aqui do Jumper, é pastor da igreja suíça aqui, amigo do Peter Jones. Então, esses 2 irmãos irão nos abençoar nesta noite, um fazendo a palestra e outro traduzindo, tá certo? Quero convidá-los aqui. Quero apresentar a Rebecca Jones, a esposa do pastor Peter Jones, que está aqui conosco também. O nosso fórum começa hoje, né? Nós temos essa palestra de hoje. Amanhã nós teremos 2 palestras na escola dominical pelo pastor Peter Jones, e depois a esposa dele também estará falando para as mulheres aqui amanhã pela manhã, e à noite o pastor Peter Jones encerrará aqui com uma pregação, uma mensagem da palavra de Deus. Então, você que veio hoje, não deixe de vir amanhã. Hoje é apenas a abertura das palestras. Tá certo? Seja bem-vindo, pastor. Deus o abençoe. Tá certo? Ele está treinando, ele fala umas 4 ou 5 línguas. É uma benção esse homem. Good evening, my friends. I would like to try to answer the question. Eu gostaria de tentar responder a pergunta: What does the phrase spiritual but non-religious mean? o que a frase espiritual, mas não religioso significa? And what's its origin? E qual é a origem dessa frase? And I happen to think that one of my good friends in my childhood, Eu creio que um dos meus bons amigos na minha infância, by the name of John Lennon, pelo nome de John Lennon, had a lot to do with the formulation of that phrase. ele tem muito a ver com a formulação dessa frase. Does anybody remember the Beatles? Certamente, alguns aqui se lembram dos Beatles? Yes? No? See? Okay. I'm happy. Ok, estou feliz. And perhaps you still hear his famous song, Imagine. E talvez você ainda ouça aquela música famosa de John Lennon, Imagine, ou Imagine, não foi traduzida. It was a brilliant song. É uma música brilhante. But of course, what he's telling us about a world without religion.
Mas certamente o que aquela música diz acerca de um mundo sem religião, and it's an odd notion really, é uma noção estranha, na verdade. but I think that Lennon has a lot to do with the arrival of spirituality Mas eu creio que Lennon tem muito a ver com esse surgimento da espiritualidade, como hoje nós and a vemos. the diminution or disappearance of religion. E com aquilo que nós temos visto de um desaparecimento da religião. Surgimento da espiritualidade por um lado, desaparecimento da religião por So outro. I want to tell you about this problem Então eu gostaria de falar para você nessa noite sobre esse problema. through John Lennon and my life. Por meio da vida de John Lennon e a minha. John Lennon and I grew up in Liverpool. John Lennon e eu, nós crescemos na cidade de Liverpool. We went to the same school. Nós fomos para a mesma escola. We sat in the same desks. Nós sentamos nas mesmas carteiras. I played music with him. Eu toquei algumas músicas com ele. I taught him everything he knew. I'm sorry? I taught him everything he knew. Ensinei para ele tudo que ele sabia. And we actually grew up in a world of religion. Então, na verdade, nós crescemos em um contexto religioso, contexto de religião. My wife was going through my affairs some time ago. A minha esposa, muitas vezes, ela começa a pesquisar algumas dos meus dados, das minhas memórias. And found this scribbled drawing in my things. E ela encontrou alguns desenhos ali nas minhas coisas, nos meus guardados. And so one of those pictures is by me and the other is by Lennon. Então, um desses desenhos aqui foi feito por mim e o outro por John Lennon. But I don't know which one is mine. Probably the worst Yeah, was that's John Lennon. Provavelmente o pior foi feito por John Lennon e o melhor por ele, mas ele não sabe qual é qual. We went to the same high school. Nós fomos para a mesma escola do ensino, agora é segundo grau na minha época, mudou. Quarrybank High School for Boys. Sim, nós fomos para aquela escola especial para garotos, da Quarrybank. Where's the laser? Onde está o laser aqui? Does it work? I don't know. It's not there. Oh, that here? Yep. Is that it? That's the green. Okay. I just needed the laser to show you that we're both on this picture. Eu só preciso do laser para mostrar para vocês que nós estamos nessas fotos. I'm there Bom, ok, eu sou aquela and luzinha. he is there. Então, pronto, eu estou desse lado e ele do outro lado. So that's our class picture of 1955. Então, essa é a nossa foto da classe de 1955. We grew up in Liverpool, England, Então, nós crescemos na cidade de Liverpool, na Inglaterra, the finest city in the world, a mais bela cidade do mundo, with the best football team. Eu não preciso traduzir essa parte. Ele disse com o melhor time de futebol. Liverpool was founded in 1207, Então, Liverpool foi fundado em 1207 and it still isn't a very great place. e ainda It's still not a great place. não é um lugar tão grande assim. I wouldn't bother going there, Eu não me importaria muito se fosse você ir lá, except to watch the best football team in the world. exceto para assistir o melhor time de futebol quando algum time brasileiro estiver jogando lá. Não, ele falou a última parte. Some of you remember the song Penny Lane. Alguns de vocês se lembram da música Penny Lane. I used to go down Penny Lane with John Lennon Eu costumava ir naquela rua ali com John Lennon. during lunchtime E durante o almoço, against the school rules. contra todas as regras e as normas da escola, nós íamos We would climb over the wall e nós pulávamos sobre o muro and go to Penny Lane e nós corríamos para a rua de Penny Lane. and buy for ourselves fish and chips. E nós comprávamos ali alguns... Raquel, what's fish and chips? That's right. That's a very fine English meal. In fact, it's the only English meal. na verdade, é a única comida britânica, de fato, então nós íamos lá para comprar. But
John and I grew up in a Christian culture. Mas então nós crescemos nessa cultura cristã. I talk about the All Hallows Church. E nós Igreja de fomos todos. para esta igreja de todos os santos, Which was an Anglican church, que é uma igreja anglicana, where our public school often met for Christian services. e nós íamos para aquela igreja juntamente com a nossa escola pública para alguns cultos de Natal. Every day in this public school, E todos os dias naquela escola pública, the headmaster would begin with a hymn and a Bible reading and prayer. o responsável começaria com um hino, com a leitura de um texto bíblico, e ele iniciaria o dia ali com uma oração. We actually lived religion Na verdade, nós vivemos religião without spirituality. sem a espiritualidade naquela época. Remember, I'm asking the question, why do people say I'm spiritual but not religious? Então se lembre, estou tentando responder aquela pergunta: por que as pessoas dizem assim, eu sou espiritual, mas eu não sou religioso? Well, we grew up in a world that was religious, not spiritual. Então nós crescemos em um mundo que era religioso, mas não era um mundo espiritual. And indeed, I went the wrong way, sorry. It was predicted by leading scholars E já era predizível por alguns acadêmicos que lideraram naquele período that we would indeed see the end of religion. que um determinado dia nós veríamos o fim da religião. Remember, Karl Marx said that religion was the opiate of the people. Vocês se lembram do que Karl Marx diz, que a religião é o ópio do povo? Freud said that it was a pathological condition for which one needed therapy. Freud dizia que religião era uma condição patológica para a qual a pessoa necessitaria de terapia para se ver livre da mesma. Indeed, just a few generations ago, we saw the dominance of secular humanism and materialism. E, na verdade, alguns anos atrás nós vimos o domínio do secularismo materialista, secularismo humanista. And leading philosophers predicted that in the 21st century there would be no religion. E então alguns filósofos famosos fizeram predições de que na virada do milênio não existiria mais religião no mundo. Because they were speaking as materialists. De fato, eles falavam de uma perspectiva materialista. And everybody thought that what they meant was that in the 21st century we would all be materialists. E as pessoas imaginavam que aqueles filósofos estavam dizendo é que no século 21 todos nós seríamos seres materialistas. I remember when I went to the United States in the 60s as a student. Eu me lembro quando eu me mudei para os Estados Unidos na década de 60 como estudante. I was asked to study what's called the death of God theology. Me disseram para estudar o tópico da teologia da morte de Deus. These were very radical theologians who decided that God had died. E naquela época alguns teólogos bem radicais, eles defendiam, escreviam dizendo que Deus havia morrido. And that man had come of age and no longer needed the crutch of God. E que o homem havia atingido uma época na sua vida que ele não mais necessitaria da muleta chamada Deus. At the same time, America was going through a cultural revolution. E naquela mesma época, o contexto americano estava enfrentando uma revolução cultural. Which apparently was throwing off the old Christian religion. E aquela revolução aparentemente estava abandonando todos os aspectos religiosos. And indeed there has been a major cultural revolution in the United E de States. fato ocorreu uma revolução intensa nos Estados Unidos com relação à religião. It was called a cultural revolution, as a matter of fact, E essa revolução, na verdade, ela é chamada de revolução cultural. which was an attempt to get rid of the old religion E foi uma tentativa de se ver livre da antiga religião, das antigas formas religiosas, and reconstruct the world e reconstruir o mundo with something new. com alguma coisa nova. So when John and I grew up, Então, quando John e eu crescíamos, we grew up in a Christian culture nós crescemos em uma cultura cristã
where the fundamental notions of the Christian faith regulated the culture at large. na qual os princípios fundamentais da fé cristã regulamentavam aquela cultura. But we lived through what's called the Cultural Revolution. Mas nós passamos por aquilo chamado de uma revolução cultural. I don't know whether you young people have any recollection of this event. Eu não sei se vocês, pessoas mais jovens aqui, se lembram de alguma maneira desses eventos. But I did live through it as a radical revolution. Mas eu sobrevivi, eu passei por todos esses eventos como uma revolução radical. It wasn't a violent revolution like the French Revolution, Não foi uma revolução violenta como a Revolução Francesa, por exemplo. but it was potentially violent. Mas foi uma revolução potencialmente violenta. One of the popular songs was Eve of Destruction. Uma das músicas populares na época era a expressão, era Destruction. yeah, but I'm not certain whether he translated it right. No. So, seria mais ou menos um princípio da destruição. Eu não estou seguro se o que foi traduzido seria a melhor palavra para descrever aquela música, mas foi traduzido como a Eva da destruição. Seria, na verdade, um princípio da destruição. Did I say all that? No. It's okay. I was just I'm joking. debating the translation. Um, In Portuguese, things multiply. That's right. There was another song, though, that seemed to announce a new day. E existia uma outra música que parecia anunciar, então, novos dias, ou um novo dia. I loved singing this song. Eu gosto muito de cantar aquela música. This is the dawning of the age of... All together. This is Todos juntos, então, cantemos aquela música do Woodstock. Esse é foi cantado em Woodstock. Yeah, right. I didn't know what the age of Aquarius was. Eu não sabia o que era a Era do Aquário. I liked the music, Eu gosto da música. and so I sang it. Então eu cantava a música. I've come to see how much this new age of spirituality was caught up in that song. E eu entendi o quanto que essa nova espiritualidade, essa nova era de espiritualidade estava, de fato, resumida na letra daquela música. It was part then of the Cultural Revolution. Então, pensava-se que aquela revolução cultural, In a revolution, there are winners and losers. que seria uma revolução na qual você teria vencedores e perdedores. The loser in this picture O perdedor, nessas duas fotos aqui, is a father by the name of David Parker, é um pai, cujo nome é David Parker, who was arrested by the police que foi preso pela polícia because he didn't want his son being taught homosexuality in the public school. porque ele não aceitou que o filho dele, que fosse ensinado ao filho dele homossexualidade em uma escola pública. Ele protestou contra isso. The winners of this revolution E os vencedores desta revolução published the book King and King, publicaram o livro Rei e Rei, where the prince marries a prince, onde um príncipe se casa com um príncipe, not a princess. e não uma princesa. Folks, that's a revolution. Entendam, isso é uma revolução. You may now be getting used to it, Talvez você agora já esteja até acostumado com isso, but that is a massive revolution. mas isso foi uma revolução intensa. And that was the book that this man's son was being obliged to read. E aquele livro, Rei e Rei, era o livro que o filho de David Parker estava sendo obrigado a ler. There have been all kinds of changes in North America, Tem havido todo tipo de mudança na América do Norte. and I'm not sure how many of them fit your situation in E eu não Brazil. estou seguro quantas daquelas mudanças de fato são comuns no seu contexto aqui no Brasil. But I will read them through to you just to get some idea
of the massive change that took place in just one generation. Mas eu vou ler e vou mencioná-las para você, só para você ter uma ideia de quão grande foi essa mudança que ocorreu dentro de uma geração apenas. I'll talk about them as movements of victory over other things. Eu vou falar para vocês sobre essas mudanças como movimentos de vitória sobre outros ou princípios, outras coisas. The victory of the sexually liberated over the sexually inhibited. A vitória, por exemplo, da liberação sexual contra The sexually inhibited. a inibição sexual. The victory of women as breadwinners rather than women as homemakers. A vitória das mulheres trabalhadoras que ganham o pão de cada dia contra aquelas mulheres que trabalham em casa, cuidando do lar. The victory of feminists over the patriarchs. A vitória do feminismo contra os patriarcas. Of children's rights over parents. Would you like to use Oh, that? I'm sorry. Do we do Okay. this? Well, your wife just gave me this sign. Yeah, that's true. Good. The victory of children's rights over parents. A vitória do direito dos filhos sobre os pais. Of earthkind over, or human, no, earthkind over humankind. A vitória dos direitos da terra contra os direitos da própria humanidade. The victory of divorce over lifelong monogamy. A vitória do divórcio contra o casamento monogâmico que perdura. The victory of cohabitation over marriage. A vitória da coabitação sobre o casamento. Of recreational sex. Deixa-me mudar. A vitória da Over fornicação sobre o sex. casamento. A vitória do sexo recreativo sobre o sexo reprodutivo. Of condoms over abstinence. A vitória do preservativo sobre a abstinência. The victory of a woman's right to abort her child. A vitória do direito da mulher de abortar o seu filho, sua criança. Over the unborn child's right to life. Versus o direito daquela criança, do direito à vida que aquela criança teria. These are massive changes Se você observar, essas são mudanças muito grandes. that for you probably are now quite normal. E para você, talvez, essas mudanças hoje já sejam até mesmo normais. But I lived in a world where these kinds of things didn't exist. Mas eu vivi em um mundo que essas coisas não existiam. And then I watched them come in this revolution. E então eu passei por toda essa revolução, enfrentei essa revolução. The victory of gays over straights, A vitória dos homossexuais sobre os heterossexuais. of gay marriage as a moral value, A vitória do casamento homossexual como sendo tido como um valor moral. over sodomy as a moral outrage, Sobre a sodomia, que era considerada um ultraje moral. the victory of the omnigendered society over the normality of male and female, A vitória de uma sociedade unissex. no, omnisex, omni, sorry, Multigênero. Yeah, I was in the past. The victory Sobre of a naturalidade de omnigendered macho e society. fêmea. over the normality of male and female. The victory of moral chaos over moral consensus, A vitória do caos moral, né, sobre o consenso moral. of freedom over commitment, Vitória da liberdade de compromisso, of sobre o rights compromisso, and entitlements over responsibilities and dos service, direitos, títulos sobre responsabilidade, serviço. the victory of the me generation over the we A generation, vitória da geração eu, né, sobre a geração nós. of immediate gratification over deferred gratification, A vitória da gratificação imediata, de você obter esse benefício imediato sobre aquela gratificação deferida. of guilt-free, shameless
self-consciousness over a sensitive conscience. A liberdade da culpa, da vergonha, né? Sobre a autoconsciência ou a consciência sensível e pura. The victory of lust over modesty. A vitória da luxúria sobre a modéstia. Luxuria. Well, I'm not going to do any more of that list. I'm going to go on, but I wanted to give you a little flavor of what this revolution has been. Eu não vou mencionar nenhum outro item dessa lista, eu vou continuar a nossa palestra, mas eu queria simplesmente dar para você uma pequena amostra de quão intensa, quão grande foi essa revolução. But so I've jumped forward to point out that all this was the destruction of an old culture. Então eu gostaria de deixar bem claro para você que tudo isso que ocorreu foi a destruição de uma antiga cultura. And really the 60s generation was called a destructive generation. E aquela geração da década de 60 foi chamada de uma geração da destruição. The 60s students took on all forms of authority. Os estudantes daquela época assumiram todas as formas de autoridade. University senates, Senadores universitários, big business, homens de negócio. the war in Vietnam at the time. Eles assumiram também, tiveram participação na guerra no Vietnã, na época. And behind that rejection of authority was the rising of postmodernism. E em todo aquele momento, uma rejeição, eles rejeitavam a autoridade, e por detrás daquela rejeição à autoridade existia aquilo que nós chamamos de um pós-modernismo. Which destroyed the idea of authority at its very roots. O pós-modernismo destrói a ideia de autoridade na própria raiz. Also for destruction, of course, was God. E também a proposta de uma destruição de Deus. And radical feminism decided to eliminate the God of the Bible. E o feminismo radical decidiu, nesse contexto, eliminar o Deus da Bíblia. One feminist said, "We women are going to bring an end to God." Uma das feministas disse, olha, nós mulheres, nós colocaremos um fim, né, no conceito de Deus, ou daremos um fim a Deus. So you can see that this revolution had a very destructive side to it. Então vocês observam que toda essa revolução teve um elemento destrutivo nela. In radically changing the culture. E radicalmente foi mudando a cultura. But also in seeking to change the notion of who is God. E ao mesmo tempo mudando também a noção de quem é Deus. That is a radical change in theology. Trazendo uma mudança radical in theology. Na teologia. But also in spirituality. E trazendo também uma mudança radical, não apenas da teologia, mas do conceito de espiritualidade. Biblical spirituality was rejected. A espiritualidade bíblica foi rejeitada. And here we find, you see, the rising up of a new kind of spirituality. E agora nós nos encontramos num ponto do surgimento de um novo tipo de espiritualidade. This, I believe, is behind the statement, "I'm spiritual, but not religious." E eu creio que justamente esse surgimento, essa nova espiritualidade é que está por detrás dessa declaração que você ouve continuamente. Eu sou espiritual, mas não sou religioso. It really means that people have been liberated from an external notion of God. Na verdade, essa espiritualidade, essa frase, ela significa que as pessoas foram libertas de uma noção externa de Deus, de uma noção objetiva de Deus. Religion as revelation from outside. Aquela ideia da religião como consistindo de uma revelação de fora. In favor of a spiritual search for the God within. E em lugar disso, surgiu essa noção da busca do Deus interior. I'm spiritual. A ideia de que eu sou espiritual. Means I'm looking within to find my own spirituality. Então, quando a pessoa diz para você, eu sou espiritual, ela está dizendo, eu estou buscando dentro de mim mesmo para encontrar a minha própria espiritualidade. Now, I'm not sure you've always
thought of the following thing I'm going to say. Bom, eu não estou seguro se você já pensou naquilo que eu vou dizer But nesse momento. But I believe that sexuality is a part of religion and spirituality. Mas eu acredito que sexualidade é uma parte da religião e da espiritualidade. And so the change of theology and spirituality also brings about the change in understanding gender. Então, a mudança ocorrida na teologia e a mudança ocorrida na espiritualidade mudou também o entendimento acerca de gênero. And so the first attack of radical thinkers was against patriarchy. Então, o primeiro ataque desses pensadores radicais foi no patriarquismo, That is to say, a distinction of roles between males and females, ou seja, a ideia de atacar essas funções, papéis distintos de macho, fêmea, and the role of a father as responsible for his family. atacar o papel do pai como sendo responsável pela família. And then the attack was on what's called heteropatriarchy, E então o ataque passou a ser naquilo que nós chamamos de heteropatriarquismo. that is to say, the power of heterosexism to suppress any other kind of Aquela sexuality, ideia do poder do to suppress any other kind of de sexuality. suprimir qualquer outro tipo de sexualidade. And so we have seen in the appearance of this new spirituality Então nós vemos no surgimento dessa nova noção de espiritualidade, a related new sexuality. intimamente relacionada a isso, aquilo que temos visto como uma nova versão da sexualidade. All kinds of religions are now valid, Todos os tipos de religiões, ou todas as religiões são agora válidas, and all kinds of sexualities are now valid. e todo tipo de sexualidade é também agora válida. Now that revolution was happening when John Lennon wrote, Bom, aquela revolução estava ocorrendo quando John Lennon escreveu a música Imagine, read it. Uma reconstrução. Imagine que não haja céu, que não haja inferno, acima de nós somente nuvens, nada pelo que morrer ou matar, nenhuma religião. Imagine todos os povos vivendo em paz. Nunca jamais esse conhecimento místico tem sido necessário como hoje. In a sense, Lennon was a poet of this revolution. Na verdade, John Lennon ele atuou como um poeta dessa nova dessa revolução, Seeking a spirituality from the inside buscando a espiritualidade interna and rejecting the idea of religion coming from the e outside. rejeitando essa noção da religião como algo existindo de forma objetiva ou de fora. That fits with one of the leaders of the new spirituality today, E isso se encaixa muito bem com um dos líderes dessa nova espiritualidade de hoje, who was an assistant to Hillary Clinton in the White House, que é um dos assistentes da Hillary Clinton na Casa Branca and now has a very important role in the United Nations. e que agora tem um papel muito importante nas Nações Unidas. Her name is Jean Houston, O nome dele, Jean Houston. and she says that Ou ela. never has mythic knowing been more needed than today. Ela diz, nunca jamais esse conhecimento mítico tem sido tão necessário como hoje. And she wrote the book, The Passion of Isis. Ela escreveu o livro A Paixão de Ísis. In other words, she says that we need to build the new society on a new spirituality. Em outras palavras, ela defende a ideia de que nós precisamos construir uma nova sociedade a partir dessa nova noção de espiritualidade. She welcomed the destruction of the old system, Ela concorda e até celebra com aquela destruição do antigo sistema and declared that we needed a new alignment that only myth can bring. e ela diz que nós necessitamos de um novo alinhamento que somente um mito poderia nos trazer. And what is this myth? E que mito é este? Well, it's the myth of the goddess. Bom, segundo ela, é o mito da deusa. The goddess is the symbol of the spirituality of nature.
A deusa é o símbolo da espiritualidade e do mito. The womb of the goddess, you see, is the source of all things, from which things come, to which they return. O ventre da deusa é o símbolo do surgimento de todas as coisas. So that spirituality now is focused on creation or nature. Então, espiritualidade agora, ela é enfocada na natureza, na criação. The goddess is given all kinds of nice names. E a deusa recebe todos esses nomes interessantes, Sofia. bem legais, como a deusa Sofia. And many radical feminists look forward to the return of Isis to our own epoch. E várias feministas esperam o retorno de Isis, um outro nome da deusa. So, a reconstructed spirituality will be on the basis of goddess worship. Então, a perspectiva agora é de que essa nova noção da espiritualidade, essa reconstrução da espiritualidade, ocorrerá fundamentada nessa noção da deusa. Now, of course, this spirituality based on the goddess is fundamentally subjective. Agora, é claro que essa noção de uma espiritualidade fundamentada na deusa é algo essencialmente subjetivo. If the goddess is the symbol of nature, Se a deusa ela é símbolo da natureza, and if you are part of nature, e se você é parte da natureza, then you are the source of that spirituality. então você é fonte dessa nova espiritualidade. This spirituality as well gives rise to the reconstruction of gender. E essa espiritualidade também ela contribui para a reconstrução da noção de gênero. In particular, the new openness to androgyny. Especialmente para essa nova abertura para o ser andrógeno. That is to say, the joining together of male and female in one human being. Esse ser andrógeno é essa união de macho e fêmea em um único ser humano. And omnisexuality and pansexuality Essa ideia da pansexualidade, da multissexualidade, are all attempts to sort of join all the sexualities together. e tudo isso são tentativas de unir todas as sexualidades To express what some call cosmic unity. para expressar aquilo que alguns têm defendido de uma união cósmica, como uma união cósmica. One of the theorists of this movement of spirituality and sexuality describes androgyny or homosexuality as the sacrament of monism. Um dos teóricos, dos defensores dessa ideia da androgenia, descreve essa união como sendo o sacramento do monismo. See, the whole point is to join all the opposites together so that there are no real distinctions. O ponto aqui seria você fazer uma união daqueles que são os opostos para que não existisse mais nenhuma distinção. And at the level of sexuality, androgyny does that. E no nível da sexualidade, o conceito da androgenia, de fato, atende a essa proposta. As an example of the expression of androgyny, E aqui vocês têm alguns exemplos de expressões andrógenas on a runway in Sydney, que ocorreu em Sydney. here's a model male with female breasts. Ele é um modelo masculino, ele é um homem, mas com seios femininos. I'm sure you see much of this in the carnival every year in Brazil. Certamente você deve ver muito disso no início de cada ano no Brasil. But I've never seen the carnival in Brazil, so I don't know. Mas como eu nunca vi o carnaval no Brasil, então eu não posso nem dizer para vocês como é. So we have the destruction of the notion of God, spirituality and sexuality, and now a reconstruction on the basis of a new kind of God
and a new kind of sexuality. Então, nós temos a destruição desse conceito de Deus, de espiritualidade, de sexualidade, e agora estamos vivendo uma reconstrução desse conceito de Deus, de espiritualidade, de sexualidade. And of course, this kind of spirituality is perfectly expressed in Buddhism. E é claro que essa perspectiva espiritual, essa nova proposta da espiritualidade, ela é perfeitamente expressa no budismo. A Western Buddhist teacher says, Um dos budistas, professores budistas you're not, no Oriente diz o seguinte: you're not going to find truth outside yourself. você não vai encontrar a verdade fora de você mesmo. You become a Buddha by actualizing your own original innate Você nature. se torna um Buda pelo processo de atualizar a sua própria natureza interna, né, o íntima, original. Don't you find this in Lenin's thinking as he writes his Imagine? Você já observou? Não encontraria você no pensamento de John Lennon, naquele momento que ele descreve e resume na música Sort of a very Imagine? positive, optimistic thinking about human possibilities. Essa perspectiva positiva, otimista da potencialidade humana. So he rejects religion, Então ele rejeita a religião, but he dreams about a new spiritual reality mas ele sonha com essa nova realidade espiritual, where all human beings are one. na qual todos os seres humanos serão um. Lennon had to keep going in this direction. John Lennon, ele deveria continuar, ele precisaria continuar nessa direção. And with his friends, he went to India E com os amigos dele, ele foi para a Índia. and met the Maharishi Mahesh Yogi. E com o Maharishi Mahesh Yogi, And they are enjoying their fellowship with the Maharishi. eles Maharishi. desfrutaram ali a comunhão com Maharishi Yogi. And this yogi introduced them to enlightenment. E, na verdade, Yogi supostamente os apresentou, se introduziu a um estágio de iluminação. And the essence of spiritual life, he says, is knowing oneself. E a essência da vida espiritual, de acordo com com Yogi, era conheça a si mesmo. He introduced the Beatles to this form of Eastern enlightenment. Então ele apresentou aos Beatles essa ideia dessa iluminação oriental. And so the Beatles, you see, introduced these Eastern notions of spirituality back to the West. Então os Beatles voltaram e eles introduziram essa noção de espiritualidade oriental no Ocidente. I want to make a footnote here. Eu gostaria de fazer uma nota de rodapé aqui. This may not be the experience of you folks in Brazil. Talvez essa não seja a desculpa de vocês aqui no Brasil. In many ways, in Brazil and in Latin America, you have lived with this kind of spirituality alongside Christianity Ou seja, for hundreds of years. Talvez não tenha sido isso que aconteceu aqui no Brasil, porque de muitas formas aqui no Brasil vocês conviveram com uma espiritualidade semelhante a esta, pela própria formação da cultura. But discovering this in North America and Europe was quite shocking to us. Mas o descobrimento disso na América do Norte e na Europa, para nós, foi como que foi chocante. In a sense, we're catching up to you. Então, em certo sentido, os Estados Unidos e Europa, eles começaram a se parecer muito com aquele tipo de espiritualidade que é presente aqui no Brasil. Though I think you're discovering some things thanks to the influences from the North. Então, eu creio que hoje vocês estão descobrindo e lendo a própria cultura de vocês pela influência de fora. We drove past a building last night in Sao Paulo.
Nós passamos, José passou próximo a um edifício ontem em São Paulo. And on the front of it, it said Transcendental Meditation. E na frente daquele edifício estava escrito Meditação Transcendental. That's not a typical experience in Latin America. Essa não é a experiência típica que acontece na América Latina. So this old, new spirituality is crowding in everywhere, Então essa espiritualidade nova, but yet old. e ao mesmo tempo antiga, ela está penetrando agora em todas as culturas, em todos os lugares. I don't know whether you've seen this man's face, but he's very important in North America. Não sei se você já viu o rosto desse homem, ele é muito importante na América do Norte. A Hindu doctor who has his own television shows and É promotes Hinduism. um doutor hindu que tem o seu próprio programa de televisão no qual ele promove o hinduísmo. So we have seen a radical change in religion into this new spirituality. Então nós temos visto muitas mudanças radicais na religião a partir dessa proposta da nova espiritualidade. With a new definition of authority Com uma nova definição de autoridade found within, encontrada dentro de si mesmo, a new God um novo Deus also to be found within, que também deve ser encontrado dentro de você mesmo, a new spirituality uma nova espiritualidade based on enlightenment, que acontece por meio dessa iluminação, altered states of consciousness, no momento em que você faz essa pesquisa consciente na sua consciência, and meditation, e por meio da meditação também, and a new form of sexuality, e uma nova forma de sexualidade, omnisexuality. a sexualidade do multigênero. This seems like a wonderfully optimistic world. Isso parece um mundo otimista, maravilhoso, não é? Everything is new, Todas as coisas são novas, everything is liberated, todas as coisas são liberadas, all is one. tudo é um. We need to develop peace in the world. Devemos desenvolver a paz no mundo. We have every reason to feel that we can make peace in the world. Nós temos todas as razões para sentir que nós conseguimos estabelecer a paz no mundo, Because we're all wonderfully divine. porque todos nós somos seres divinos, de acordo com a nova We all espiritualidade. possess the divine within us. Todos nós possuímos o divino em nós. But when you follow the experience of Lenin, Mas quando você observa a experiência de Lennon, you get to see that he began to be discouraged with his discoveries Você of percebe- of spirituality. você percebe na carreira dele que ele começa a ficar desencorajado com essa nova espiritualidade. He wrote a song called Money Can't Buy You Love. Ele escreveu uma música que diz que dinheiro não pode comprar a você o amor. Can't buy you love. Good. Ok, pronto. É meu momento de Beatles. Acabou. The Beatles were multimillionaires. E os Beatles se tornaram multimilionários. The Maharishi was a multimillionaire. Aquele mestre hindu também se tornou multimilionário. But John and some of the disciples of this group Mas John e alguns daqueles discípulos do grupo, dos discípulos daquele grupo, noticed that if you paid money to the Maharishi, you got more attention. eles observaram quando você pagava dinheiro para o Maharishi, você ganhava mais atenção. And Lenin began to be disillusioned E ele ficou desiludido with this utopian vision of liberated spirituality, sexuality, and theology. Ficou desiludido com essa noção utópica de liberação sexual, liberação espiritual e religiosa. He wrote the song, Give Me Some Truth, Ele escreveu uma música, Dá-me uma verdade. and they are the words. E aqui você tem então a letra, tudo que eu quero é a verdade agora, somente isso, dá-me alguma verdade agora, tudo que eu quero é a verdade, só isso.
dá-me alguma verdade. And that song again, Money Can't Buy You Love, see this verse E here. depois observa nessa música que dinheiro não pode comprar amor. Eu não compraria para ti um anel de diamantes, meu amigo, se isso pudesse lhe fazer melhor. Eu lhe daria qualquer coisa, meu amigo. Aliás, eu compraria para ti um anel de diamantes, meu amigo, se isso pudesse lhe fazer melhor. Eu lhe daria qualquer coisa, meu amigo, se isso lhe pudesse fazer melhor. Pelo que eu nem ligo para o dinheiro, porque o dinheiro não pode me comprar amor. It's so interesting to see where Lennon was at this time in his life. É tão interessante observar o estágio de Lennon He nesse had, momento na vida dele. he had what all of us would want, Ele tinha tudo aquilo que nós gostaríamos de ter. and yet he knew that it was going through his fingers. E ao mesmo tempo ele percebia que aquilo saía pelos seus dedos. I have some friends who have seen the letter that he wrote Eu tenho alguns amigos que viram a letra que ele escreveu. to a Christian evangelist on Ali uma American carta. television. Uma carta que ele escreveu para um evangelista americano, um televangelista americano, Where he wrote this, onde ele escreveu o seguinte: "It's true, I want happiness. é verdade, eu quero felicidade. I don't want to keep on with drugs. Eu não quero continuar com as drogas. Explain to me what Christianity can do for me." Me explique o que o cristianismo pode fazer por mim. I said that we were more popular than Jesus. Eu disse que nós éramos mais populares do que Jesus. Can he love me? Será que ele pode me amar? I want out of my hell. Eu quero sair do meu inferno. Isn't that incredible? Não é incrível essa carta? One of the great ballads of the 20th century. Um dos grandes símbolos do século XX, Who had everything that you and I could want. que tinha tudo que eu e você podemos desejar. And he sensed that he was already in hell. Mas ele sente que ele já estava no inferno. He tried to imagine that there was no heaven above and no hell beneath. Ele tenta imaginar que não existe nenhum céu acima, nenhum inferno abaixo. But this life that he now had was hell. Mas essa vida que ele tinha naquele momento era inferno. I met a Reformed theologian, Eu me encontrei com um teólogo reformado, not you, ok? Sorry. whom I greatly respect, A quem eu respeito who profundamente. a number of years ago was teaching in Japan. Que há alguns anos estava ensinando no Japão. And he met some old Christian missionaries E ele, in Kyoto. e ele encontrou-se com alguns missionários cristãos em Toyota? In Kyoto, Em Kyoto, which of course was the place of the family home of Yoko Ono. que era a cidade natal de Yoko Ono. And it appeared that there was the mission house right next to Yoko Ono's home. E parece que a casa dos missionários era bem ao lado da casa dos pais de Yoko Ono. And John and Yoko and their son Julian were spending the summer in Kyoto in Yoko's home. E John e Yoko e o filho deles, Julian, passava o verão ali em Kyoto, na casa dela. And Julian, the child, would play with the children of the missionaries. E a criança, Julian, ele brincava com os filhos dos missionários. And John began playing guitar with some of the young man missionary in the other house. E John Lennon começou a tocar violão com alguns dos jovens na casa dos missionários ali. And nobody knows this story, E ninguém sabe dessa história. and I can't absolutely guarantee that it's true. E eu não posso garantir para vocês que é absoluta verdade. But this Reformed theologian, whom I truly respect, Mas esse teólogo reformado, a quem eu respeito profundamente, told me that during that summer when Yoko left for a long time, ele disse que naquele verão, quando Yoko viajou e ficou fora por um longo tempo,
John began to attend the local little evangelical church. que o John começou a frequentar a pequena igreja evangélica ali naquela cidade. And at one point, some fans saw John in the street. E em determinado momento, alguns amigos viram John nas ruas And they daquela fell cidade, down on their knees in front of him. e eles se ajoelharam diante dele. And he said, "Get up, only fall down on your knees before Jesus." E ele diz: levanta, você só pode se ajoelhar diante de Jesus. An amazing story. É uma história maravilhosa. Apparently, when Yoko came home, E aparentemente, quando Yoko voltou para casa, the missionaries tried to convert Yoko, os missionários tentaram converter Yoko, and she was not interested in that. mas ela não estava interessada na religião. And I guess John pulled back. E eu creio que John, naquele momento, ele se retraiu. But maybe we'll see John in heaven, Mas talvez, quem sabe, vamos ver John no céu. even if he didn't believe in one. Mesmo que ele não acreditasse em um céu, But you know, the Lord has mercy on the greatest of sinners. mas sabe, o Senhor Deus foi misericordioso para com um dos principais pecadores. But not many people know about that story. O fato é que não tem muitas pessoas que conhecem essa história Everybody da vida knows. de John. Everybody knows about George Harrison, As pessoas, todos sabem sobre John Harrison, who became a Hare Krishna que se tornou Hare Krishna. and died with 2 Hare Krishnas at his bedside. E ele morreu com 2 Hare Krishnas ao lado da sua cama. Of course, there was a good song associated with that, wasn't there? É as claro, well? tinha uma música interessante associada My com Sweet Lord. aquela Hallelujah, Hare Krishna. Okay. Hare Krishnas, aleluia, aleluia. So really, Lennon's experience being quite private Então, o fato da experiência de John Lennon ter acontecido de forma tão particular never influenced the progress of this new Eastern spirituality that he had helped introduce into the West. nunca influenciou a ponto de retrair essa nova espiritualidade que ele introduziu no Ocidente. And of course, now in the West, sometimes people say that the West has become Hindu. Agora, no Ocidente, as pessoas muitas vezes dizem que o Ocidente está se tornando hindu. Think of all the words that we use. Pensem nas palavras que nós utilizamos. Mantra, Palavra mandala, mantra, mandala, karma, karma, avatar, avatar, yoga. yoga. Think of all the attempts we make with meditation. Pense em todas as tentativas das pessoas em relação à meditação. Of course, Yoko remained a deeply committed Buddhist. Na verdade, Yoko Ono, ela permanece como uma budista muito comprometida. So is an example of this kind of spirituality. E aí ela continua propagando esse exemplo de nova espiritualidade. Apparently, she paid $60,000 to a witch to convert John back away from Jesus Christ. Aparentemente, ela pagou então $60.000 para uma bruxa para que pudesse converter John de volta. But evil is in the world. Nós vivemos em um mundo no qual o mal está presente. And John's song about the brotherhood of man E as músicas de John sobre a fraternidade dos homens, was dashed in 1980. ela, em 1980, tudo He was isso assassinated. foi colocado, teve um ponto final, quando ele foi assassinado. Did Lennon die a believer? Será que John Lennon morreu como um crente? Dylan, another bard of the 60s, Bob Dylan, esse é bom. Dos 60, made that song, You've Got to Serve Somebody. gotta serve somebody. Can we sing it together? Yeah, Okay. it's You nice. gotta serve. Somebody. Maybe the devil, maybe the Lord. But, ok. Bob Dylan escreveu essa música. Você vai servir alguém.
Seja o When- diabo, when- seja o Senhor, mas vai servir alguém. When John first heard that song, E quando John Lennon ouviu aquela música pela primeira vez, apparently he said, "Serve yourself. aparentemente ele disse: sirva você mesmo. There's no single truth. Não existe uma verdade única. We are more important than Jesus." Somos mais importantes que Jesus. And yet, one day, Lennon understood that that was not true. E um dia, John Lennon compreendeu que aquilo não era verdade. O que But the ele Hinduites- defendia não era verdade. The Hinduization of the West continues. Mas como que eu vou colocar essa palavra? Indulização. Good, that's fine. É um neologismo. Do Oriente continua, Did any of you see do this? Ocidente. Did any of you see this movie, Eat, Pray, Love? Alguém aqui assistiu esse filme? Yes? Okay. Which is a romantic story about Hindu enlightenment. É uma história romântica desta iluminação hinduísta. She got all the best food. E ela tinha todas melhor da comida. Was able to commit all kinds of sexual acts Foi capaz de praticar e cometer todos os tipos de atos sexuais. and feel close to God. E ela se sentiu então mais próxima de Deus. And Julia Roberts, who played the heroine, E Julia Roberts, que fez o papel principal ali, who was raised in a Christian home, que cresceu e foi educada em uma casa cristã, um lar cristão, converted to Hinduism. ela se converteu ao hinduísmo. There are two spiritualities in our world today. Existem duas espiritualidades no nosso mundo hoje. And so the statement, "I'm spiritual but not religious," needs more unpacking. Então essa declaração, eu sou espiritual, mas eu não sou religioso, ela precisa ser escrutinada, precisa de maiores explicações. There is a radical conflict in the spiritual world. Existe, na verdade, um conflito radical no mundo espiritual. And it is expressed by one Sanskrit word. E ela pode ser expressa por uma palavra sânscrita, Advaita. Advaita. Write that down. Escreva essa palavra. Never forget this word. Nunca se esqueça dessa palavra. It is the essence of Hindu spirituality. Ela é a essência da espiritualidade hinduísta. And you know what it means? E você sabe o que significa? Not two. Não dois. Why is that significant? Por que isso é significativo? Because the significante. spirituality of the Bible actually affirms that everything is two. Porque a perspectiva bíblica sobre a espiritualidade ensina que tudo ocorre nesse contexto de dois. Reality must be Dual. divided into two elements. A realidade ela precisa ser dividida em dois elementos. This Hindu spirituality says, no, it's not two, it must be one. Mas a espiritualidade hinduísta diz, não, dois não, deve ser apenas um. So you've got two conflicting spiritualities. One says not two, Então você tem duas espiritualidades em conflito. Uma diz, não dois. the other says two. E a outra diz, sim, dois. What do I mean by two? O que eu quero dizer por essa perspectiva de dois elementos? Well, first of all is one in the onist system. Então, na perspectiva de que tudo é um só, nesse sistema de que tudo é um só, Unismo unismo, is that everything is all joined with everything else. nesse sistema de unismo, todas as coisas são unidas, And formando uma apenas. I call that system unismo. Eu chamo esse sistema, então, de unismo. And this is the new spirituality that is coming over the whole world right now. E essa é a nova espiritualidade que está cobrindo o mundo todo nesse exato momento. And think of that spirituality in 5 ways. Então, pense nessa espiritualidade em 5 perspectivas, 5 It states formas. that all is one.
Ela declara que tudo é um, all humanity is one, toda a humanidade é uma, all religions are one. todas as religiões são uma. There's only one problem. Só existe um problema We're asleep. e somente We need to wake up to discover we're divine. e nós dormimos, precisamos acordar para descobrir que nós somos divinos And there's one solution. e há apenas uma solução. We go within to discover that we are divine. Nós precisamos fazer essa peregrinação interna para descobrir que nós somos divinos. Think of a circle. Pense então em um círculo. Everything is in the circle. Tudo está dentro desse círculo. Rocks and trees, human beings, and God. Rochas, árvores, seres humanos e Deus. Tudo está dentro desse círculo. Everything is in this circle, thus everything is connected to everything else. Tudo está dentro desse círculo e, consequentemente, tudo está conectado And there entre si. are no real distinctions. Não existe nenhuma distinção real nesse círculo. Christian young people, Jovens cristãos, this is a new day for speaking Christian truth. esse é uma nova época para você proclamar, falar a verdade cristã. We have to speak Christian truth over against this onist system. Nós precisamos proclamar a verdade cristã contra esse sistema With this do unismo. system, see, there are two circles, not one. Mas você observa que na perspectiva bíblica existem dois círculos, não um. All is two, not all is one. Tudo são dois e não um. Because God doesn't reside, or doesn't, let me say this again, God's own being is outside of us. Porque o próprio ser de Deus, ele está fora de nós. God is the creator of the circle of nature. Ele é o criador do círculo da natureza. And he cannot be confused with the circle of E nature. ele não pode ser confundido com o círculo da natureza. That's why the Bible tells the people in the Old Testament they cannot make images of God. É por isso que a Bíblia diz para as pessoas do Antigo Testamento que eles não poderiam criar imagens de Deus. It's idolatry. Isso é idolatria, Because the earth is distinct from the creator who made it. porque a terra é distinta do Criador que a fez. There is a whole new confrontation of spiritualities in our time. Existe uma nova confrontação, conflito de espiritualidade na nossa época. And you see, you can only preach the gospel in today's world by showing that the cross joins these two circles E together. você só pode pregar o evangelho no mundo de hoje mostrando que a cruz é que une aqueles dois círculos. That's the essence of the gospel for your generation. Essa é a essência do evangelho para a sua geração. They've been raised to think that all is one. Você que foi criado nesse contexto pensando que tudo é um And that you will find God inside. e que você deveria encontrar Deus dentro de si mesmo, And the gospel says, no, God is the creator outside. o evangelho diz: não, Deus é o criador, fora da criação. But he has come inside to save you. Mas por iniciativa dele, ele veio na criação para te salvar. God in Ele the entrou person- na criação para te salvar. The triune God in the person of the Son O Deus triuno, na pessoa do Filho, comes into the world of creation ele veio ao mundo da criação to bear the sins of creatures, para suportar o pecado das criaturas, to restore a relationship with the para Creator. restaurar um relacionamento com o Criador. You will never become God. Você nunca se tornará Deus. And you know why? Sabe por quê? Because you have a birthday. Because you have a birthday. Porque você tem um dia, você tem um aniversário, um dia de aniversário. God never had a birthday. Deus nunca teve um dia de aniversário, um dia de nascimento. Unless you can wipe out the fact of your own birthday, you will never become God. E mesmo que você consiga erradicar a data do seu aniversário, do seu nascimento, você nunca se tornará Deus. What I mean by that is
God and us are very different kinds of Eu beings. quero dizer que Deus e nós somos seres totalmente diferentes. So the gospel is not you will become God, Então, a mensagem do Evangelho não é você se tornará Deus, but that God has become man mas Deus se tornou homem to allow you to come back into communion with your Creator. para permitir com que você pudesse voltar a desfrutar da comunhão com seu Criador. I'm done. Terminamos. I just want to say one more thing. Eu preciso apenas dizer uma coisa. The church, the world needs young people like you, Igreja, o mundo precisa de jovens como vocês committed to this truest spirituality, para confrontar esta nova espiritualidade do unismo, to take the gospel to so many people who think they're fine because they're spiritual, para levar o evangelho para tantas pessoas que pensam que tudo está bem com eles porque eles são pessoas espirituais ou elas são pessoas espirituais, but they're denying the very being who created them. mas elas negam a existência do ser que as criou. And to follow the steps of John Lennon, E para seguir nos passos de John Lennon, who thought he could be number one que pensou que ele poderia ser o número 1 with this enlightenment spirituality. com aquela espiritualidade que trazia a ele aquela iluminação, And one day discovered he was in hell. mas um dia ele descobriu ele estava no inferno. And he knelt before Jesus E ele então se prostrou diante de Jesus and rediscovered the true John. e redescobriu o verdadeiro John. I want you to take that message to your world. Eu gostaria que você levasse essa mensagem então para o seu contexto, para o seu mundo. May God bless you. Que Deus os abençoe.